dinheiro? Não. As bênçãos espirituais, como diz Paulo aos Efésios. Essas bênçãos, do início da nossa vida cristã até o último dia, só podem ser adquiridas pelo Evangelho. E nós veremos hoje que essas bênçãos espirituais, que o nosso pastor Rafael falou-nos semana passada, só são cumpridas em nós por causa da promessa que Deus fez a Abraão. O Evangelho chegando até nós hoje é Deus cumprindo uma promessa que Ele fez há 4.000 anos a Abraão. No nosso texto de hoje, então, o apóstolo Paulo, ele vai responder uma pergunta que surge naturalmente na leitura do texto. Talvez você esteja se fazendo essa pergunta, como eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Tá bom, Paulo, eu entendi. Tá? Abraão foi justificado somente pela fé. As bênçãos de Abraão vêm para mim somente pela fé. Mas por que Deus deu a lei então? Por quê? Se vem tudo pela fé, por que Deus deu a lei? Essa é a pergunta que os judaizantes e os gálatas estavam fazendo. E é essa pergunta que Paulo vai tentar responder no nosso texto. Ele vai tentar mostrar qual é a relação entre as leis dadas a Moisés e a promessa feita a Abraão. E o nosso tema dessa noite é esse: a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho. Deus, segundo Paulo, há 4.000 anos atrás, prometeu abençoar a mim e a você, quando disse a Abraão que abençoaria a sua descendência. E esse sermão ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 15 até o versículo 18, onde Paulo vai dar a ilustração da promessa. Depois, nós veremos o versículo 19 e 20, onde Paulo vai falar da superioridade da promessa. E no versículo 21 e 22, nós encerraremos estudando a aplicação da promessa que Paulo faz às nossas vidas. Tá bom? A ilustração da promessa, a superioridade da promessa e a aplicação da promessa. Então, primeira parte, a ilustração da promessa. Paulo começa o versículo 15 dizendo assim: irmãos, falo como homem. Talvez a sua tradução esteja assim: falo em termos humanos. Ou estou tirando um exemplo da vida cotidiana, da vida comum. E Paulo, ele pega esse exemplo para ilustrar que a lei dada a Moisés, ela não é contrária à promessa. A lei não é contrária à promessa. Os judaizantes poderiam estar dizendo assim: sim, Paulo, tá bom então. A salvação veio pela fé na promessa de Deus a Abraão. Mas isso foi só até a lei chegar. Depois que a lei chegou, a salvação então vem pela guarda da lei. Não, Paulo, só foi durante 430 anos. Depois disso veio a lei e nós vivemos pela lei e ponto e acabou. E Paulo aqui ele está usando a ilustração de uma aliança, de um testamento. Esse é o exemplo que ele tira do cotidiano. E ele diz: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, afirmada, aprovada, homologada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Paulo está falando, depois que uma aliança entre homens é firmada, ninguém acrescenta nada e ninguém pode anulá-la. Paulo está tirando esse exemplo em específico, tá bom? De uma lei grega sobre o testamento. Tá? De uma lei grega sobre o testamento de um homem. Depois que um homem deixou o seu testamento para os seus filhos e faleceu, não tem como mudar nada. Se ele deixou 90% para um filho e 10% do outro, depois da sua morte não tem mais o que fazer. Está feito. Então Paulo está tirando desse contexto aqui, de uma antiga lei grega, que os gálatas conheciam, sobre o testamento de um homem. Tá certo? E então ele vai para o versículo 16. E ele diz assim: olha, as promessas foram feitas a Abraão. Uma aliança firmada entre homens sempre está envolvida com promessas. E é por isso que ele começa o versículo 16 falando de promessas.
E que promessas são essas que Paulo está falando? As promessas envolvidas numa aliança. Quando você faz uma aliança de casamento com a sua esposa ou com o seu marido, você está firmando uma aliança em uma promessa de que você vai amá-lo, vai respeitá-lo, vai cuidar dele na alegria e na tristeza. São promessas. Quando você fecha um contrato de compra, por exemplo, com um carro, você está prometendo que você vai comprar aquele carro naquele determinado dia. Então, uma aliança sempre está envolvida com promessas. Mas que promessa em específico Paulo se refere aqui? Provavelmente ele está se referindo a Gênesis 13, 15, em que o Senhor diz assim a Abraão, não precisa abrir. Porque toda essa terra que vês, o Senhor falando para Abraão, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Parece que Paulo está pegando esse texto de Gênesis e aplicando em nossas vidas. E o argumento de Paulo é difícil. Olha o que ele continua no versículo 16. Que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Não sei se eu vou conseguir deixar claro o argumento de Paulo aqui, mas eu prometo que eu vou tentar, tá bom? Sejam pacientes comigo, tá? Paulo sabia perfeitamente, como eu e você sabemos, que quando ele chamou Abraão e disse, Abraão, eu vou te dar essa terra, a sua descendência. Essa promessa se referia ao povo de Israel e à terra de Canaã. Não é isso que nós aprendemos? Se referia ao povo de Israel e à terra de Canaã. Deus estava falando, olha Abraão, essa terra aqui eu vou te dar a tua descendência. Tá? Essa é a referência literal e imediata dessa promessa. Mas Paulo aqui parece que está nos dizendo que isso não exauria o significado dessa promessa. Não era ainda o ponto principal dessa promessa aqui. Tá? Paulo está dizendo que as duas coisas, a terra que foi prometida a Abraão e a descendência a quem a terra foi prometida, eram em última análise espirituais. Paulo está dizendo que o propósito de Deus não era simplesmente dar a terra de Canaã, uma herança terrena, aos descendentes físicos de Abraão, mas sim dar a salvação, uma herança espiritual, aos crentes que estão em Cristo, uma descendência espiritual. É isso que Paulo está, parece que é esse o argumento de Paulo aqui. Tá? Paulo está dizendo que Deus, ao prometer a terra para Abraão, estava prometendo também a Cristo, que nos daria muito mais do que uma aliança terrena, nos daria, como nos dá, uma herança espiritual. É isso que Paulo está falando. E então ele vai para o versículo 17. Ele vai para o versículo 17, onde se lê, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode anulá-la, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Agora parece que Paulo está falando da aliança de Deus com Abraão, em um capítulo específico de Gênesis. E para nós podermos entender bem o argumento de Paulo, eu gostaria de te convidar a ir para Gênesis 15. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 15, quando o Senhor firma a aliança com Abraão. Gênesis 15, versículo 5. Diz assim, então Deus conduziu Abraão até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Acabamos de ver então, Deus relembrando a sua promessa para Abraão.
uma descendência como as estrelas do céu, e essa terra, a terra de Canaã. Mas Abraão faz uma pergunta para Deus. No versículo 8, ele fala assim: mas Senhor, como eu vou saber que hei de possuí-la? Como eu vou saber disso? O Senhor está me prometendo, mas como eu vou saber? Então Deus pede para Abraão pegar alguns animais, tá? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e um pombinho. Abraão dividiu esses animais ao meio, colocou eles, as partes viradas uma de frente para a outra. Tá bom? A atitude parece bem estranha para nós hoje, não parece? Imagina, uns animais separados, e você tem que passar no meio. Mas era uma maneira de se firmar aliança na época. Tá bom? Antigamente no Brasil era um fio do bigode, não é mesmo? Mas lá no tempo de Abraão, era assim que se firmava uma aliança. Era uma maneira bem visível das partes dizerem assim: olha, se eu romper essa aliança que eu estou fazendo contigo, que eu seja feito como esses animais. As duas partes então passavam por entre os animais, com uma maneira bem clara de dizer: se eu descumprir alguma coisa contigo, que eu seja partido no meio como esses animais foram. Esse é o significado do texto, tá bom? Então, como Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, Abraão pegou esses animais, os separou no meio e estava esperando que de alguma forma Deus passasse com ele. Era uma aliança entre os dois. Abraão, tá bom, dividiu o meio, ele sabia o que significava isso, falar: Deus vai passar comigo aqui. Mas olha o que diz o versículo 12. Diz o versículo 12 que ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Abrão ficou imóvel, acometido em profundo sono e ao mesmo tempo apavorado com temor. Por quê? Porque Deus estava presente ali de maneira especial. E o Senhor começa então a falar com Abraão novamente e a profetizar algumas coisas que iria acontecer com o povo. E no versículo 17 diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Perceba isso. Abraão não passou no meio ali. Passou um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Mas o que significa isso? Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo? Moisés estava escrevendo para o povo no deserto. Vocês lembram como o povo era guiado? De dia, por uma nuvem, e de noite, por uma coluna de fogo. Por isso que Moisés escreve isso aqui: um fogareiro fumegante, uma fumaça conjunta, e uma tocha de fogo passou entre os animais. Era uma maneira muito clara de Moisés dizer: foi Deus quem passou ali, não foi Abraão. Deus passou sozinho. Sabe o que Deus estava fazendo ali, meus irmãos? Deus estava invocando a maldição sobre si mesmo, caso a aliança fosse desobedecida. Essa aliança não dependeria de nada de Abraão, dependeria tão somente de Deus. Deus mesmo estava garantindo que a cumpriria. Esse é o significado desse texto. Abraão, isso não vai depender nada de você, vai depender de mim. E eu estou invocando sobre mim as maldições, se você quebrar essa aliança. Com isso em mente, Paulo estava dizendo para os judaizantes: ei, depois de tudo isso que o Senhor fez aqui, vocês acham que Ele anularia a sua promessa? Vocês acham que Ele anularia a sua aliança? Abraão não teve que fazer nada para conquistar as bênçãos da aliança de Deus. Tampouco eu e você precisamos. É só pelo Evangelho. Esse é o argumento de Paulo aqui. A promessa de Deus a Abraão era livre e incondicional. E ele mostrou isso de maneira bem visível através dessa aliança. Volta comigo para Gálatas capítulo 3. Com isso em mente, Paulo encerra o seu argumento, baseado na ilustração da aliança,
dizendo que se então a herança de Abraão viesse pela lei, já não seria decorrente da promessa. Leia comigo, versículo 18. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo está falando assim, olha, se Deus tivesse dado as bênçãos a Abraão pela obediência dele, então já não viria da promessa, viria das obras. E Deus estaria se contradizendo a si mesmo. Esse é o argumento de Paulo aqui. E nós sabemos que o nosso Deus não muda e não conhece sombra de variação. É o Deus eterno a quem nós louvamos aqui agora. E Paulo afirma claramente que Deus concedeu pela promessa gratuitamente a Abraão. Os judeus tinham a ideia que Abraão, o pai da nação judaica, o pai da nação de Israel, havia guardado perfeitamente a lei, mesmo antes da lei. Eles tinham essa ideia um pouco equivocada. Mas Paulo deixa bem claro que Deus concedeu de maneira gratuita, porque Ele quis. Abraão não buscou a Deus. Abraão era um idólatra na terra de Ur dos Caldeus, que adorava os astros, que adorava ídolos. Abraão não buscou a Deus. O texto de Gênesis começa com Deus falando a Abraão, diretamente, de maneira graciosa, de maneira soberana, de maneira sobrenatural. O argumento de Paulo pode ser resumido assim: se uma aliança entre homens é tão sólida que não podem ser modificadas ou acrescentadas, quanto mais uma aliança feita por Deus. Se uma aliança entre homens é tão solene, quanto mais uma aliança divina. Meus irmãos, eu preciso aplicar sobre isso aqui. Não é possível nós entendermos isso e ainda crermos na doutrina da perda da salvação. Não é possível. Quantos crentes vivem angustiados, caem em pecado, sofrem, porque não estão conseguindo viver uma vida devocional, porque não estão conseguindo orar como deveriam, porque não estão sendo como queriam ser. Eu quero saber aqui se alguém ora da maneira que gostaria. Por favor, me ensine. Continue nessa luta. Continuem lutando contra o pecado, mas não precisam viver angustiados mais. Não vivam angustiados. Paulo quer deixar muito claro que Deus não revoga sua aliança. E se Ele fez uma aliança contigo na cruz, que te seria por pai, que te adotaria em sua família, Ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. Nós não podemos cair no erro que para mantermos a nossa salvação nós precisamos fazer isso, precisamos fazer isso, precisamos fazer isso, isso. Simplesmente não podemos, porque se cremos assim, nós estamos sendo como os judaizantes. Nós não estamos sendo diferentes dos judaizantes, não. Há uma doutrina muito popular em nosso meio hoje que diz que nós somos salvos pela graça, mas precisamos nos esforçar para continuar na graça. O maior expoente dessa teologia, Jacó Armínio, disse certa vez assim, eu vou citar literalmente as palavras dele, tá bom? É possível que um cristão fiel caia em algum pecado mortal, e disso Davi parece ser um exemplo. Portanto, ele pode cair em um momento tal que se estivesse então prestes a morrer, estaria condenado. Sabe o que ele está falando aqui? Se Davi tivesse morrido logo depois do pecado com Batseba, ele teria ido para o inferno. É isso que ele está falando aqui. Se você, ele está dizendo, cometeu um pecado grave e logo depois morrer, você vai para o inferno. É isso que ele está falando aqui. Que diferença tem isso dos judaizantes da Galácia? Qual a diferença? É inadmissível. Não podemos cair no mesmo erro. Na cruz, Deus fez uma aliança com seus eleitos, uma nova aliança, que foi lida agora no início, a profecia dela em Ezequiel, que não pode ser quebrada por nada. Cristo assumiu a maldição que deveria ter caído sobre nós, e agora nada, absolutamente nada, no céu, na terra e no inferno, pode fazer com que a maldição da lei caia sobre você. Nada mais. Deixe a angústia de lado, meu irmão.
Deixa o medo para trás. Quando o diabo te acusar e teu coração tremer, lembre-se, fale para si mesmo: o Senhor fez uma aliança eterna comigo. O Senhor fez uma aliança eterna comigo e nada vai mudar isso. Nada vai mudar. Meu irmão, no último dia, quando o Senhor abrir o seu livro e nós prestarmos conta de tudo o que fizemos, o que você acha que você vai poder apresentar diante de Deus? Alguma coisa? Tempo de leitura da Bíblia? Você acha que vai ter uma chamada de quantos cultos você foi e quantos cultos você não foi lá no céu? Meu Deus, se eu morrer hoje, o que eu vou apresentar diante de Deus? Deixa eu falar para você. Vou profetizar. Nada. Nada, você não vai apresentar nada diante de Deus. Porque o que vai fazer você ouvir no último dia: vindes benditos de meu Pai, é o sacrifício de Cristo e não nada do que você tenha feito. É só isso. Nada mais do que isso. Então se alegre e viva para a glória desse Deus. Viva para a glória desse Deus que nunca abandonará os seus filhos, como nós cantamos nas canções. Paulo então agora ele vai para a segunda parte do texto. E agora ele vai falar, depois da ilustração da promessa, agora ele vai falar sobre a superioridade da promessa. Versículo 19 e 20. Ele acabou de dizer que a lei não pode invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Mas então você pode perguntar como os Gálatas: ok, Paulo, tá bom, entendi tudo. Entendi tudo. Não contradiz a lei, Deus deu a promessa a Abraão por graça. Mas, então, por que cargas d'água existe a lei, Paulo? Por que então? Não era muito mais fácil Deus não ter dado a lei? Ter ficado tudo sem lei mesmo? Ele vai dizer então agora qual é o motivo pelo qual Deus deu a lei. E ele diz então no versículo 19, qual pois a razão de ser da lei? Ele mesmo faz essa pergunta. Qual é então a razão pelo que a lei foi dada? E ele logo responde: foi adicionada por causa das transgressões. A lei do Antigo Testamento, segundo as Escrituras, possui basicamente 3 funções na vida de um crente. Primeiro, ela possui um uso que nós falamos de um uso civil, tá bom? Por exemplo, algumas leis como não matarás, não roubarás, faz com que as transgressões dos homens sejam limitadas. Tá? Ela de alguma maneira inibe que eu cometa algumas atrocidades. O segundo uso da lei é o uso normativo, tá bom? A lei mostra qual é a vontade de Deus para a minha vida. A lei moral do Antigo Testamento, ou seja, os 10 mandamentos, ainda possuem espaço em nossas vidas. E o terceiro uso da lei é o uso pedagógico, que o pastor Rafael vai falar na semana que vem. Tá bom? Que a lei, ela veio para nos mostrar, como um pedagogo, como um professor, para nos mostrar que nós somos pecadores e apontar para Cristo. E é esse uso da lei que Paulo está se referindo aqui. A lei não veio para nos dar a salvação, Paulo está falando, mas para mostrar o quão necessitados somos de um Salvador. Por isso que a lei veio, por isso Deus deu a lei. O seu principal propósito, então, é mostrar quem nós realmente somos, pecadores miseráveis, infratores da lei de Deus. Os homens antes da lei sabiam que eram pecadores, sabiam que precisavam da graça de Deus, mas a lei veio para mostrar que os erros que eles cometiam eram, em última instância, contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Paulo quer deixar muito claro, e tem que ficar claro na nossa mente, que a lei não veio para gerar vida através do seu cumprimento, mas justamente para mostrar que eu e você não podemos cumpri-la. Então não há por que achar que Deus vai nos aceitar baseado na obediência da lei, pois esse nunca foi o motivo pelo qual Deus deixou seus mandamentos. A interpretação errada que Paulo está novamente corrigindo aqui é a que dizia que Deus prometeu abençoar o seu povo, mas essa bênção seria alcançada ou mantida pela obediência à lei. Você precisa se tornar judeu para depois se tornar um cristão.
Ou você foi salvo pela graça. Agora, para manter a sua salvação, você precisa obedecer à lei. Como nós vimos no versículo 3 do capítulo 3, os Gálatas começaram pelo Espírito e agora queriam se aperfeiçoar na carne. E Paulo quer deixar muito claro que se começou pela graça, como uma promessa de Deus totalmente gratuita, precisa continuar sendo pela graça, senão deixa de ser promessa. Se eu chego para você e falo, meu irmão, eu te prometo dar 10 milhões daqui a um ano. 10 milhões daqui a um ano. Sem condições, sem nada. Daqui a 6 meses eu falo assim, meu irmão, eu te prometo dar 10 milhões. Mas você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ora, deixa de ser uma promessa, então, não é mais uma promessa. Esse é o argumento de Paulo aqui. Se começou pela graça, se começou como uma promessa graciosa, precisa continuar sendo pela graça. Senão, deixa de ser promessa. É comum nós começarmos a vida cristã olhando para Deus, centrados no Evangelho, não é mesmo? A gente vive falando, ai meu primeiro amor, ai meu primeiro amor. É comum, mas à medida que avançamos, é tentador olhar para os nossos próprios méritos e querermos nos aperfeiçoar na carne. É comum isso. Por isso, meu irmão, pare de olhar para os seus próprios feitos pessoais. Se começou pela graça, vai ser sempre pela graça. É graça do início ao fim. Do início ao fim. A sua aceitação diante de Deus não é baseado no seu tempo de oração, nem enquanto você jejua, nem enquanto você se mantém livre da imoralidade. Se você é um filho de Deus, Deus te ama. E nada do que você faça vai fazer com que Ele te ama mais ou com que Ele te ama menos. Todas essas coisas são boas, oração, jejum, e obrigatórias para os crentes, mas nenhuma delas vai me tornar mais ou menos aceitável diante de Deus. Sentar nesses bancos não perdoam pecados. Na verdade, às vezes até faz multiplicar, né? Dá uma reclamada, meu Deus, está doendo aqui, murmura. A água do batistério não limpa pecados, não vai nos lavar dos nossos pecados. Viva a sua vida do Evangelho. Não deixe Satanás e sua consciência pregarem uma peça em você. Não deixe. E quando a sua consciência ou o próprio diabo te acusarem, responda nas palavras de Martinho Lutero. Escuta só essa. Eu me refugio em Cristo, que se entregou por meus pecados. Lutero falando para o diabo, tá? Portanto, Satanás, você não prevalecerá contra mim, quando tentar me aterrorizar, dizendo-me que são grandes os meus pecados. Pelo contrário, ao dizer-me que sou um pecador, você me dá armadura e uma arma contra você mesmo, pois Cristo morreu pelos pecadores. Em vez de me assustar, você me consola imensamente. Meu irmão, eu te desafio a falar isso para o diabo quando ele aparecer para você. Tá bom? Em vez de ficar falando, está amarrado, fala isso aqui. Ô diabo, usa as palavras de Lutero lá. Tá bom? Faz igual esse alemão arretado aqui, diz assim, ei, você me chamou de pecador? Ótimo, Jesus morreu por pecadores. Ótimo, você está me lembrando uma coisa muito boa. E aí eu continuo dizendo, em vez de você me amedrontar, você me consola. Você me consola. Perceba a mente evangélica desse grande homem de Deus. E aí depois que você falar isso, termina na bênção, né, meu irmão? Termina igual o Exterminador do Futuro. Hasta la vista, baby. Some. Devemos parar de olhar para o nosso desempenho e voltarmos a olhar para a cruz de Cristo. A lei de Deus não serve e nunca serviu para nos dar vida. Nunca serviu para isso. Somente Cristo pode nos dar vida. Paulo então continua, e depois de dizer o propósito da lei, no versículo 19, ele diz assim, que ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Paulo está falando assim, que o caráter da lei era temporário, tá bom? Até que viesse o descendente. O caráter da lei do Antigo Testamento era temporário. Como Paulo diz, o fim, a finalidade da lei é Cristo. A lei do Antigo Testamento aponta para Cristo.
E mais, Paulo continua dizendo, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tá bom? Esse também, irmãos, é um texto bem difícil. Tá bom? Pastor Rafa vem aqui e fica falando que prega texto difícil, mas é que ele não pegou esse. Tá bom? Ele não pegou esse. Eu vou tentar explicar o texto, tá certo? E peço mais uma vez que os irmãos sejam pacientes comigo. Tá? A lei, parece que o que Paulo está falando aqui, é que a lei era de Deus. Tá bom? Mas ele a concedeu através de anjos e através da mão de um mediador, que era Moisés. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 33, ou para Atos, capítulo 7, versículo 53, nós vemos que de alguma forma, que nós não sabemos claramente, os anjos estiveram presentes na hora de Deus dar a lei para Moisés. Tá? De alguma maneira, os anjos estavam presentes ali. Então, essas duas coisas, o caráter temporário da lei, até que viesse o descendente, e o fato dela ter sido dada através de dupla mediação, tá? Através de anjos e através de Moisés, para Paulo mostrava que a lei era inferior à promessa. A lei é inferior à promessa, porque a promessa de Deus a Abraão não precisou de um mediador, não precisou de anjo, não precisou de um outro homem para dar para ele. Então, esse é o argumento de Paulo aqui. A promessa é superior à lei. Primeiro, porque ela não tem prazo de validade, como a lei tinha. E ela foi dada diretamente por Deus. A promessa é superior à lei. Então, Paulo vai para o versículo 20. E ele diz, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ao que parece, Paulo está falando aqui que o mediador é necessário quando uma aliança é firmada entre duas partes. Mas a promessa de Deus a Abraão não precisou de um mediador. Não precisou de um mediador. Por isso ela era melhor. Por isso ela era maior. E Deus é um. E como Ele é um, é uno, Ele não pode mudar de ideia. Isso que Paulo está falando para nós. E agora nós vamos para a terceira parte do argumento de Paulo. Primeiro argumento que nós vimos, a ilustração da promessa. Depois, a superioridade da promessa em relação à lei. E agora nós veremos a aplicação da promessa. Agora Paulo ele vai falar o que essa promessa que Deus fez a Abraão tem a ver na vida dos Gálatas. Tá bom? Ele vai dizer para que ela serve. Ele vai tentar argumentar o que a promessa de Deus feita há 4.000 anos atrás para Abraão tem a ver com a minha vida e com a sua vida aqui hoje. Tá certo? Paulo começa no versículo 21 mostrando a inconsistência dos judaizantes. Ele diz assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Ele está sendo enfático aqui. Ele está dizendo mais uma vez que não pode haver contradição em Deus. É impensável, é impossível, está fora de cogitação que a promessa de Deus a Abraão é contrária à lei dada a Moisés. Tá bom? Elas não são contrárias umas às outras. Ele continua, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria procedente da lei. Tá? Paulo está mostrando que a posição dos Gálatas era totalmente hipotética. Era uma hipótese. O argumento deles era assim, o argumento de Paulo era assim, tá bom, se uma lei fosse ordenada para salvar os homens, então a justiça viria da lei. Se a lei do Antigo Testamento tivesse sido dada, diz Paulo, para a salvação, então a salvação viria da lei. Mas essa lei nunca foi dada. Essa lei nunca foi dada. Uma lei que pudesse dar salvação, Paulo está falando, nunca existiu isso daí. Deus nunca ordenou uma lei que pudesse dar salvação aos homens. A grande incoerência era que os judaizantes, que pensavam que estavam valorizando a lei, que pensavam que tinham a lei em autoestima, na verdade não entendiam nem para que ela veio. Essa é a ironia do texto. Paulo está falando assim,
Ei, Gálatas, esses aí que dizem valorizar a lei são ignorantes, eles não sabem nem por que a lei veio. É como eu pegar uma faca e querer usar como martelo. Não é feito para isso. Não é feito para isso. Os judaizantes não conheciam o propósito da lei, não conheciam a história de Abraão e nem o Pentateuco. Não sabiam de nada. Resumindo. Meus irmãos, eu preciso aplicar isso aqui também. Há uma doutrina muito presente, infelizmente, nos nossos arraiais batistas, popularizados por uma tal de Bíblia comentada por Scofield, ou Scofield, sei lá o quê. Por favor, não compre essa Bíblia, tá? Que diz que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras. Agora, as editoras que publicam as obras desse homem começaram a tirar essa parte, porque é uma heresia crassa, a heresia das bravas. Tá certo? Ninguém nunca foi salvo pela obediência da lei. Ninguém nunca foi salvo, esse é o argumento de Paulo, a lei nunca foi dada para gerar vida. Nunca foi dada como sistema de salvação. Os homens, os crentes do Antigo Testamento, também foram salvos pela graça mediante a fé. No Cordeiro que havia de vir. No Cordeiro que havia de vir. Eles eram salvos pela fé no Messias que viria. Perceba como nós vivemos um tempo glorioso. Às vezes eu escuto crente falando, nossa, eu queria viver no Antigo Testamento. Deus me livre. Deus me livre. Hoje nós temos o conhecimento de Cristo. Nós conhecemos, guardadas as devidas proporções, tá? Mais do que Isaías, mais do que Jeremias, mais do que Ezequiel, mais do que Abraão, mais do que Isaac, mais do que Jacó, mais do que Davi, porque nós conhecemos a Cristo agora. Eles criam naquele que havia de vir, mas era como sombra. Conheciam em partes, não era claro, mas eu e você conhecemos claramente. Cristo, nós vemos Cristo claramente. Que fique bem claro então para vocês, meus irmãos, a lei do Antigo Testamento nunca foi dada como forma de salvação e não pode gerar vida. Tá bom? Não pode, nunca foi dada para isso. No Antigo Testamento, os homens eram salvos pela fé no Cordeiro de Deus que haveria de remi-los de todo pecado, no Messias que viria e os remiria de todo pecado. É por isso que eles tinham sacrifícios, tá bom? Hebreus diz que o sangue de touros e bodes nunca purificou de pecados, nunca. Mas a crença, a fé naquilo que o sacrifício apontava, é que perdoava pecados. Por isso que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Então agora Paulo vai aplicar a promessa a Abraão. Ele vai aplicar para nós, tá bom? Ele vai dizer para nós o que tem a ver com a gente hoje. Ele começa o versículo 22, dizendo assim, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. A Escritura, aqui ele usa esse termo se referindo a todas as leis do Antigo Testamento. A Escritura, as leis do Antigo Testamento, encerrou tudo debaixo do pecado. O grego é mais forte do que o nosso português aqui. O grego diz assim, a Escritura aprisionou todo mundo no pecado, prendeu todo mundo no pecado. A lei mostrou que todos nós somos transgressores da lei de um Deus que é santo, justo e vingador do pecado. As leis do Antigo Testamento, diz Paulo, nos mostrou que nós não estávamos apenas um pouquinho errados, e era só fazer um esforço a mais e estava tudo certo. Não. A lei nos mostrou que nós somos escravos do pecado, impotentes diante da sua escravidão. E esse é um dos propósitos da lei até hoje. Um dos propósitos, tá? Tem mais. Semana que vem, o pastor Rafael vai falar sobre eles, tá? Esse é um dos propósitos da lei até hoje. Mostrar que nós somos escravos de Satanás, escravos da nossa carne e de nossos próprios pensamentos. E podemos desenvolver um pouco mais aqui. Talvez você fale, tá bom, Léo, mas eu leio lá aquelas leis de comida, eu não sinto nada, não tem nada a ver comigo aquilo lá.
Eu leio aquelas leis cerimoniais, lei de roupa que eu tenho que vestir, que eu não tenho que vestir, eu não sinto nada. Não sinto nada. Vamos desenvolver um pouquinho aqui? E as leis de Deus no Novo Testamento? Sabia que tem lei no Novo Testamento também? Tem. E o Sermão do Monte, que o pastor Rafael falou na semana passada? Será que eu e você conseguimos cumpri-lo? E o livro de Tiago, com seus mais de 50 mandamentos? Sabia? O livro de Tiago tem mais de 50 mandamentos. Conseguimos cumpri-lo? Todos? Por acaso nós, como igreja, conseguimos cumprir tudo aquilo que Paulo ordena às igrejas? Conseguimos cumprir Mateus 18? Conseguimos? Acho que não, porque senão não tinha fofoca na igreja. Perceba, meus irmãos, as ordenanças, as leis também do Novo Testamento, nos mostram que nós somos mortos em delitos e pecados. A lei é como um espelho, ela mostra a nossa sujeira, ela mostra a remela no olho, mas ela não pode limpar, ela não tem a água para você se lavar. Assim é a lei, é como esse espelho, mostra o batom todo borrado, o dente todo sujo, mas ela não vai limpar, o espelho não vai limpar isso para você. Mas Paulo, ele não apresenta só a má notícia. Ele não apresenta só a má notícia. Ele agora vai dizer não apenas o que a lei mosaica tem a ver conosco, mas o que a promessa a Abraão também tem. E então ele diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, com a finalidade de que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. As promessas de Deus a Abraão, meus irmãos, são cumpridas na igreja hoje. Ou seja, cumpridas em todos aqueles que creem, como nós vimos, os da fé que são descendentes de Abraão. E é mediante a fé, perceba como Paulo enfatiza essa doutrina. Justificação mediante a fé. A fé é o meio pelo qual Deus usa para dar as suas promessas para nós. A lei não veio simplesmente para nos humilhar e nos mostrar que estávamos em inimizade com Deus, mas ela também veio para apontar para o sacrifício do Cordeiro perfeito. Voltando à ilustração do espelho, tá bom? A lei é como um espelho, ela reflete a nossa sujeira, mas ela também reflete o remédio que vai nos limpar. A lei reflete a nossa sujeira, mas ela reflete também a torneira ali embaixo, que pode nos limpar dos nossos pecados. Ela não pode nos limpar, a lei não pode nos limpar, mas ela aponta para quem pode. É isso que Paulo está falando. Meus irmãos, percebam que o Evangelho tem uma dinâmica. Nós aprendemos isso na primeira pregação em Gálatas. A pregação do Evangelho começa com Deus, com a sua santidade, e então vem com a má notícia antes de apresentar a boa notícia. Vem com a má notícia antes de apresentar a boa notícia. Precisamos, por assim dizer, tornar as coisas piores antes de torná-las melhores. Um dos grandes problemas hoje com a igreja é o abafamento do pecado e do juízo, dessa doutrina. Quando nós vamos evangelizar, esse não é um problema com o nosso evangelismo. Nós não queremos nunca apresentar a má notícia, nós queremos só fazer uma placa dizendo Jesus te ama, e achamos que isso é apresentar o evangelho. Isso não é o evangelho. Não é evangelismo isso. Primeiro precisamos mostrar que nós somos pecadores condenados, inimigos de Deus, para depois falar da boa notícia. John Stott dizia assim: em nosso moderno evangelismo, nós jogamos as nossas pérolas aos porcos. As pessoas não percebem a beleza da pérola, que é o evangelho, porque não têm noção da imundície do chiqueiro. Homem algum, continua Stott, jamais deu valor ao Evangelho até que a lei lhe fosse revelada. Por isso, meus irmãos, nós precisamos apresentar as más notícias. Isso faz parte do evangelismo. É essencial que se apresente isso, pois somente depois que a lei tiver nos humilhado até o inferno, é que o Evangelho poderá nos elevar até o céu. E eu creio que cabe uma outra aplicação aqui também. Todos nós conhecemos diversos planos de leitura da Bíblia, e eles são muito valiosos.
Tem o plano intercalado, você lê um pouquinho do Antigo, depois você lê um pouquinho do Novo, e é maravilhoso, porque você vê como a Bíblia é una. Nós temos o plano cronológico das Escrituras. É muito bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a Bíblia não está na sua mão dessa maneira à toa. Tá? Ela não começa em Gênesis e termina Apocalipse à toa, por arbitrariedade. Se o mais importante fossem livros intercalados, nós teríamos Bíblias com livros intercalados. Um do Antigo, daí um do Novo, um do Antigo, um do Novo, um do Antigo, um do Novo. Se o mais importante fosse a ordem cronológica, nós teríamos Bíblias em ordem cronológica. Temos hoje, tá? Que é uma maneira diferente aí. Mas não foi assim que nos relegaram. Se o mais importante fosse Bíblia de maneira sistemática, um tema, pecado, brrr, outro tema, casamento, brrr, seria assim que estaria em nossas mãos, se o mais importante fosse. Mas não foi assim que Deus deixou. Não foi assim. A leitura da Bíblia, cronologicamente, é boa. A leitura intercalada é boa, mas não deve se sobrepor à leitura de Gênesis e Apocalipse. Não deve. Tá bom? Leia em ordem cronológica, leia de maneira sistemática, leia intercalado, mas acima de tudo, leia de maneira que ela está nas suas mãos. A Bíblia não é um livro de histórias isoladas. Cada um desses livros da Bíblia ilumina as nossas mentes para Cristo. E é por isso que é importante lermos dessa maneira aqui. Porque é a história da redenção, daquilo que Deus tem feito. É a história de Cristo e só pode ser melhor compreendida lendo as Escrituras dessa maneira. Por isso, pelo menos uma vez, comece em Gênesis e só pare em Apocalipse. Comece em Gênesis e só pare em Apocalipse. Terminando nosso texto, eu quero terminar com Calvino. Comentando esse texto de Gálatas, ele diz assim, essa frase de Paulo, de que a Escritura nos aprisionou no pecado, para que mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem, nos traz consolação. Pois ela nos ensina que sempre que na Escritura ouvirmos que estamos condenados, há socorro para nós fornecido em Cristo, caso recorramos a Ele. Mas por que então nesse versículo Deus declara tão veementemente que estamos perdidos? Por quê? Não é para que pereçamos mediante destruição eterna, mas para que chocados e confusos por tais sentenças tão aterrorizantes, pela fé, recorramos a Cristo, através de quem passamos da morte para a vida. Não há como experimentarmos o doce sabor de Cristo, enquanto não sentirmos o amargo do nosso pecado. As estrelas só brilham na escuridão, na negritude do céu da noite. Não há como vermos a beleza de Cristo, enquanto não olharmos para a nossa própria podridão. Não há. Não há. Por isso, meu irmão, eu te convido a baixar sua cabeça agora e a trazer à sua memória os seus erros e os seus pecados. Lembre-se de quem você era, de onde o Senhor te tirou. Você se lembra de quantas vezes você traiu e eu traí o Senhor Jesus? Mesmo depois da nossa conversão. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Paulo diz que essa é justamente uma das coisas que a lei nos faz. Ela aponta onde nós erramos. Ela nos aprisiona. Mas ela também aponta para o remédio que há em Cristo. E eu te digo, meu irmão, que por causa do sacrifício de Cristo, esses seus pecados são perdoados. São perdoados. E no último dia, a punição que eu e você deveríamos receber por eles não será colocada sobre nós, porque Cristo já levou na cruz. Não viva mais com medo. Confesse seu pecado ao Senhor e saiba que Cristo lava tudo. Sinta o doce sabor de Cristo. E você que está aqui entre nós, mas ainda não experimentou desse doce toque de Cristo, eu queria te dizer que há esperança para você também.
Se você confiar em Cristo e se lançar aos seus pés, Deus perdoará os seus pecados. E você então poderá experimentar do doce sabor do Evangelho. Confiem no Evangelho, todos vocês. Confiem no Evangelho. Pois é só pelo Evangelho que estamos seguros. E poderemos ter a certeza que o nosso maior tesouro, que é a nossa salvação, será guardado até o dia final.